O povo estava se encontrando exilado na Babilônia. Quem conhece a história, quem é de Bíblia sabe que Deus muitas das vezes levantou juízes, levantou profetas, levantou líderes para alertar o povo que se o povo não se voltasse para ele, o que tinha guardado para o povo, o que estava aguardando o povo de Israel era o exílio babilônico. Deus usa o exílio babilônico para punir, para que o povo de Israel pudesse aprender que eles nunca deveriam ter voltado as costas para Deus. E esse capítulo no qual nós lemos retrata sobre essa história, onde Ezequiel também está junto do povo de Israel, que está preso na Babilônia, que está sofrendo na Babilônia, que está distante do templo e da adoração de Deus. Eles estão na Babilônia sofrendo porque eles se afastaram do caminho de Deus, estão na Babilônia sofrendo porque eles desviaram dos seus caminhos, eles estão na Babilônia sofrendo porque decidiram adorarem outros tipos de Deus e não um Deus que merece a verdadeira adoração. Esse contexto que Ezequiel se encontra, o exílio babilônico não era para matar o povo, não era para que o povo morresse, mas era para que o povo entendesse que quem merece a verdadeira adoração não é ídolo, mas quem merece a verdadeira adoração é o Deus Todo-Poderoso. Quem merece a verdadeira adoração não é Deus de escultura, mas é o Deus que está vivo e está sentado em seu trono de glória. Oh meu Deus do céu! Então esse período que Ezequiel está, todo mundo está lá sofrendo, achando que Deus havia esquecido o povo, mas Deus estava deixando o povo lá para ver se eles aprendiam de uma vez por todas e colocavam os seus olhos de volta para Deus. Mas mesmo assim, o povo estava na Babilônia, estão presos longe de Deus, mas em nenhum momento a Bíblia relata que o povo decide voltar para Deus. Então Deus, percebendo isso, dentro do exílio da Babilônia, Ele vai olhar para aquele povo que estava lá sofrendo, aquele povo que estava distante dele. Ele olha para aquele povo e pergunta: será que ainda existe alguém que quer verdadeiramente me adorar? Será que existe alguém que ainda tem, aleluia, um coração de um verdadeiro adorador? Será que no meio deles eu posso encontrar alguém que coloca crédito nas minhas palavras? Será que no meio deles eu ainda posso encontrar alguém que está disposto e disponível a me servir de todo o coração? Imagine Deus olhando para o exílio babilônico e olhando para aquele povo dizendo: será que aqui eu posso achar alguém? Será que tem alguém aqui disposto e disponível? Imagino que Deus passa com seus olhos sobre aquele lugar. Ele avista um homem chamado Ezequiel, e quando Deus avista Ezequiel, ele olha para Ezequiel e diz: é esse que eu vou levantar, é esse que eu vou escolher, é esse que eu vou usar como boca de Deus nesse lugar. Oh glória! Deus olha para Ezequiel e olha para ele de uma forma diferente, porque no meio de todas aquelas pessoas, Deus seleciona apenas Ezequiel. No meio daquele povo, Deus escolhe Ezequiel. A Bíblia não diz, mas imagina comigo: se Ezequiel era sacerdote, ele conhecia a palavra. Se ele era sacerdote, ele conhecia o Deus que ele servia. Se ele era sacerdote, ele prestava culto e adoração a Deus. Eu imagino que Deus escolheu Ezequiel, porque mesmo dentro da Babilônia, mesmo estando no exílio babilônico, Ezequiel não mudou a sua forma de servir a Deus. Mesmo dentro da Babilônia, Ezequiel se manteve fiel a Deus. E a diferença de quem é fiel e de crente que é infiel é colocar ele em lugares aonde pessoas que não servem a Deus, aonde tem pessoas que são distantes de Deus. Colocar quem é fiel lá, pode ter certeza de uma coisa: por mais que o lugar seja um lugar que influencia a fazer as coisas erradas, quem é fiel a Deus é fiel na igreja, é fiel na fé, é fiel no trabalho, é fiel na escola, é fiel na faculdade, é fiel aonde for. Quem é fiel a Deus não depende de lugar para ser fiel.
fiel, mas quem é fiel a Deus pode estar no meio da Babilônia, que ele não é influenciado pelas coisas erradas de lá. Glórias a Deus. Ezequiel é alguém chamado e selecionado por Deus. Ezequiel foi escolhido para ser profeta naquele lugar, para ser boca de Deus naquele lugar. O que me chama a atenção é que a história vai dizer que Ezequiel dedicou toda a sua vida para ser sacerdote, mas quando Deus escolhe alguém, Ele não pergunta o que você quer ser. Quando Deus escolhe alguém, Ele não pergunta qual cargo você quer exercer. Quando Deus decide chamar alguém, Ele não pergunta qual caminho você quer seguir, mas quando Deus decide chamar alguém, Ele seleciona, Ele diz o que você vai fazer, Ele fala aquilo que você vai exercer. Oh glória, Ezequiel dedicou sua vida ao sacerdócio, mas o que Deus tinha para a vida de Ezequiel era ser profeta. Talvez alguém aqui tenha dedicado a vida a fazer alguma coisa, mas não flui, não acontece, fica batendo cabeça na mesma coisa, mas às vezes aquilo que nós queremos para nós não é o que Deus quer para a nossa vida. Os nossos planos não é o plano de Deus, os nossos caminhos não é os caminhos de Deus, os nossos propósitos não são os mesmos propósitos de Deus. Talvez alguém aqui tenha sido influenciado por pessoas que estão lá fora, que querem dizer para você que você tem que ser aquilo que eles querem que você seja. Mas eu vim nessa noite debaixo de uma profecia como profeta de Deus para dizer: você não vai ser aquilo que a sociedade diz agora que você vai ser, mas você vai ser aquilo que Deus quer que você seja. Eu vou liberar a palavra para alguém. Talvez falaram para você que você daria errado, que seu filho viveria no tráfico, que sua filha viveria na prostituição, na vida errada lá fora. Mas o que Deus tem para você e para sua casa não é o que o mundo está dizendo lá fora, mas é o que Deus diz a respeito de você. Talvez tem gente aqui que fica pensando: o que eu vou ser? O que eu vou exercer na igreja? Qual que é o meu papel, Senhor? Eu não sei qual que é o meu chamado, mas o Deus que eu sigo e o Deus que nós servimos, Ele é responsável em nos mostrar qual será o nosso papel nesse tempo, nesse mundo que nós estamos. Deus se responsabiliza pela chamada de Ezequiel, e ele diz no capítulo 2, após Ezequiel no capítulo 1 ter visto a glória de Deus, eles estavam sentados na beira do rio Quebar, todo mundo sofrendo, chorando, longe de Deus. Deus olha para alguém e fala: é Ele que eu vou escolher, é Ele que eu vou levantar para fazer a diferença. Enquanto todo mundo está lá sem expectativa, sem esperança de vida, achando que ali seria o fim da vida deles, o profeta Ezequiel está sentado na beira do rio Quebar, e de repente em cima da cabeça dele o céu se abre. Ezequiel vê visões de Deus no meio de um cenário triste. Deus revela a sua glória para Ezequiel no meio de um cenário sem esperança. Deus decide se revelar a Ezequiel. Eu não sei quem vai pegar essa palavra. Talvez você está vivendo nesse cenário, sentado na beira do rio, na sua vida, na sua trajetória, e você olha e não vê esperança, você olha e não vê expectativa, você olha mas não vê saída, você olha e vê que é o fim. Mas nessa noite eu vim para dizer: o céu se abriu nesse lugar e Deus veio para te fazer visões do céu. Celebrar, tchau, me sai. Meu Deus, Ezequiel, depois de ver a glória de Deus, é tanta glória, é tanta santidade, tanta majestade, que Ezequiel não aguenta ficar de pé. Ezequiel, quando vê a glória, vê os anjos, os querubins servindo
pedindo a Deus. Ele vê rodas dentro de rodas, com muitos olhos se movendo através do Espírito. E quando ele olha mais adiante, ele vê um trono feito de âmbar. Em cima desse trono tinha um ser sentado em cima desse trono. Quando Ezequiel olha e vê um homem semelhante como o Filho do Homem sentado em cima de um trono, Ezequiel não aguenta e cai com seu rosto em terra. Ezequiel não aguenta e cai prostrado como sinal de humildade e reverência à santidade de Deus. Eu vim nessa noite para dizer: eu e você não somos dignos de ficar de pé diante da santidade de Jesus. Eu e você não somos dignos de permanecer de pé diante de tanta glória, diante de tanta majestade. Ezequiel, quando percebe que aquela visão não era um homem qualquer, não era um homem simples, mas a visão que Ezequiel está tendo é de alguém que está sentado no trono e que rege todas as coisas, que controla todas as coisas e que tem o mundo e o tempo na palma de sua mão. Quando Ezequiel percebe, ele cai com seu rosto em terra, porque ele percebe: é muita glória, é muita santidade, é muita majestade, eu não vou aguentar. Quando Ezequiel ele cai com o rosto em terra, eu aprendo uma lição com Ezequiel. Sabe qual lição que eu aprendo? Eu e você não era dignos de estar dentro dessa igreja, de estar na presença dele, por conta da sua santidade, mas mesmo assim Deus decidiu te escolher, Deus decidiu te chamar para esse momento e para esse tempo. É muita glória, é muita santidade. Eu e você não somos dignos de ficar em pé diante da santidade de Deus. Aleluia, grande Deus. Jesus amado, quando ele cai, o texto vai dizer, e ele me disse: filho do homem, põe-te sobre teus pés, e eu falarei contigo. Ezequiel não consegue se levantar por conta da glória. E o versículo 2 diz que o Espírito entrou em mim quando ele falava comigo e me pôs sobre meus pés, para que eu ouvisse aquele que falava comigo. Percebe que Deus chama Ezequiel, mas quando Deus diz para ele se levantar, Ezequiel pela sua força não conseguia se levantar. Ezequiel pela sua própria força não conseguia se levantar. E o Espírito entra sobre Ezequiel e coloca Ezequiel de pé, porque o Deus que chama é o mesmo Deus que capacita aquele que ele chama, aquele que ele seleciona, aquele que ele escolhe, ele capacita. Porque se fosse por nós mesmos, nós não conseguiríamos se colocar de pé diante da presença de Deus. Mas todas as vezes que estamos fracos, que estamos prostrados, Deus vem com seu Espírito e nos coloca de pé. Deus vem com a sua presença e te coloca de pé. Eu vim para pregar para alguém que está prostrado, que não tem mais força, já não tem mais ânimo para nada. Eu vim para profetizar. Eu vim lá no Chapadão, debaixo da profecia da palavra, para profetizar na autoridade. É hoje que Deus vai te colocar de pé. É hoje, é hoje. O que Deus quer levantar não é crente mole, não é crente fraco, mas Deus quer levantar crente cheio da presença do Espírito Santo. Tem gente que está tentando ficar de pé, mas sem presença de Deus não dá. Tem gente que se acha que é o bambambam, que é o Superman, que é a Mulher Maravilha, e que não depende de Deus para ficar de pé. Mas eu vim como profeta de Deus para dizer: eu e você somos dependentes
Ezequiel não consegue levantar por conta própria. O Espírito entra nele e levanta Ezequiel, capacita Ezequiel. E quando ele ouve as palavras que Deus falava com ele, o Espírito põe ele de pé. Porque antes de Deus dar a missão para Ezequiel, percebe que Deus precisa que Ezequiel tome um posicionamento, porque ele estava prostrado, mas Deus queria falar com ele de pé. Ele estava caído, mas Deus queria falar com ele de pé. Porque Deus não vai falar com um crente preguiçoso, Deus não vai falar com um crente que não tem coragem, Deus não vai falar com um crente que quer permanecer prostrado, se fazendo de coitadinho. Deus não vai falar com um crente que se faz de vítima, mas o que Deus vai levantar é crente corajoso, que quando ouve Deus falar, ele levanta e diz: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, envia-me, Senhor, eu estou disposto, eu estou disponível. Mas o que nós estamos vendo na geração que está surgindo agora é uma raça de crente preguiçoso, mole, que quer fazer a obra de Deus, mas não quer tomar um posicionamento, quer fazer as coisas de Deus, mas não cria vergonha na cara e toma coragem e se posiciona para ouvir o que o céu tem para falar para ele. Eu vim para dizer para alguém: enquanto você continuar se fazendo de vítima, continuar se fazendo de coitado, nada na sua vida vai mudar. Mas quando você tomar um posicionamento e parar de se fazer de coitado, Deus vai falar com você. Depois que o Espírito entra sobre a vida de Ezequiel, Deus dá a missão para ele. O porquê que Deus chamou ele? Ele disse para Ezequiel: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, uma nação rebelde que se rebelou contra mim. Ele e seus pais têm transgredido contra mim até o dia de hoje. Percebe que Deus dá uma missão para Ezequiel. Deus tem um chamado na vida de Ezequiel, e logo de cara Deus já diz para ele qual seria o chamado e pelo que ele passaria por esse chamado, pelo que ele viveria por esse chamado. Ele olha e diz para Ezequiel: Ezequiel, eu te escolhi, te chamei, eu te chamei para te enviar para os filhos da casa de Israel, a nação rebelde que se rebelou contra mim, que agora estão na Babilônia, estão cativos pelas suas próprias consequências. Ezequiel, eu quero te enviar lá para você ser profeta para eles, para você dizer o que eu mandar você dizer para eles. Mas se prepare, Ezequiel, que eles são a casa rebelde, eles são rebeldes. Não só ele, mas como os pais deles também transgrediram contra mim. Percebe que Deus deixa bem claro para Ezequiel: eu te chamei e te enviei, Ezequiel, mas no lugar que eu te enviei, eles não vão te receber bem, eles não vão te aplaudir, eles não vão te abraçar, te bajular. Aonde eu te enviei, Ezequiel, eles não vão bater nas suas costas e falar: seja bem-vindo, Ezequiel. Aonde eu te enviei, Ezequiel, eles vão olhar feio para você, eles vão querer te matar, Ezequiel, eles vão querer te perseguir, Ezequiel, porque são uma casa rebelde, e todos eles e seus pais transgrediram contra mim. Percebe que o chamado de Deus, quem é chamado por Deus, Deus já mostra para ele o que ele vai passar por esse chamado, o que ele vai viver por esse chamado. Não foi assim com Cristo Jesus. Ele falou que Deus mandou, muitos queriam matar, muitos queriam perseguir, muitos não deram ouvido para Jesus, não receberam ele de braços abertos. Mas eu vim nessa noite para dizer para alguém: o chamado de Deus, a chamada de Deus, Deus escolhe alguém, e quando ele decide enviar alguém, você acha que Deus vai te enviar para você ser aplaudido pelo homem? Você acha que Deus vai te enviar para você ser bajulado pelos outros? Você acha que Deus te chamou para você ser bem recebido pelo homem? Não, mas Deus chamou, Deus escolheu alguém que tem coragem
comer em restaurante caro, comer caviar, comida boa. Mas a chamada de Deus não é assim. Quando Deus nos escolhe, muitas das vezes vai ter espinho no caminho, muitas das vezes vai ter escorpiões no caminho, muitas das vezes vai ter pessoas que não vão querer ouvir o que Deus tem para falar através da sua vida. Percebe que Deus deixa claro para Ezequiel: não só eles se rebelaram contra mim, também todos os seus pais e a geração passada transgrediram contra mim. Porque tal pai, tal filho, tal mãe, tal filha. Percebe que nessa geração de hoje em dia tem pai e tem mãe que não ensina mais seu filho e sua filha ao que tem dentro da palavra. Os filhos crescem rebeldes, só falta dar na cara do pai, só falta agredir a mãe, só falta fazer aquilo que não presta dentro de casa, porque o pai e a mãe não teve responsabilidade de ensinar os caminhos do Senhor. Mas eu creio que aqui tem pai e mãe responsável que ensina aquilo que está dentro da palavra de Deus. Se seu filho crescer longe da palavra de Deus, ele vai crescer rebelde, vai crescer todo errado. Mas se você ensinar os caminhos de Deus para ele, irmão, jamais ele vai esquecer, jamais ela vai esquecer. Por isso que tem muitos jovens que são até filho de pastor, filha de missionária, filho de evangelista, filho de pessoas que têm papel na igreja, mas vai ver a vida do filho deles. O filho só assiste que não presta na internet, a filha quer colocar piercing no umbigo, piercing no nariz, quer fazer tatuagem nas costas, sendo filho de alguém que serve, porque o pai e a mãe não teve a responsabilidade de ensinar o que é certo para eles. Por isso que a geração está do jeito que está. Mas eu creio ainda que existe uma geração de jovem, uma geração que é preservada por Deus e que foi ensinada o caminho certo a ser seguido. É você que Deus vai usar, é você que Deus vai levantar. É essa geração que Deus está à procura. Deus diz para ele: eles são filhos imprudentes e duros de coração. Eu te envio a eles, Ezequiel, e tu lhe dirás assim: assim diz o Senhor Deus, eles quer ouçam ou deixem de ouvir, porque eles são uma casa rebelde. Percebe que Deus deixa bem claro para Ezequiel: esse povo é duro de coração, Ezequiel. Eles foram avisados inúmeras vezes por vários profetas, mas não deram crédito à minha palavra. O coração deles estão tão duros que a minha palavra não entra mais. A minha palavra não entra mais no coração deles. O coração deles estão tão endurecidos que eles viraram as costas para mim, Ezequiel. Mas eu digo uma coisa para você, Ezequiel: tu vai lá e vai dizer assim para eles: assim diz o Senhor Deus, quer eles ouçam ou deixem de ouvir, eles vão ter que saber que ainda há um Deus que está sentado no trono, um Deus que é santo e que zela pela sua palavra. O que nós estamos vendo dentro das igrejas é crente que parou de dar valor e dar crédito para a palavra de Deus. Eles querem mensagem que agrada a eles, mensagens que massageiam o ego deles, mensagens que passam não do pecadinho de estimação, mensagens que diz: do jeito que você está, Jesus te aceita, do jeito que você está, você vai entrar no céu. Mas ainda tem profeta na terra que não se vendeu, mas que pressa e vela pela verdade. Eu vim para pregar na autoridade. Enquanto tiver profeta que fala a verdade, a palavra de Deus vai ser pregada como tem que ser pregada. Quer eles ouçam ou deixem de ouvir, não saber que Deus não mudou, mas continua sendo o mesmo. Quem mudou foi o homem, quem mudou fomos nós, mas Deus
permanece o mesmo. E se Ele é santo, convém que nós sejamos santos também. Se Ele é santo, convém que santifiquemos a nossa vida também. Mas tem os crentes que tem coração tão duro, que ouve a palavra de Deus, mas dentro do seu coração ele está dizendo: por que trouxe esse pregador? Eu queria ouvir outra mensagem, eu não queria ouvir essa mensagem não. Mas quem disse que a mensagem é você que escolhe? Quem disse que é você que manda? O que Deus quer falar com a igreja, o que Deus quer de mim e de você, é que nós comecemos a dar crédito à sua palavra. Ele diz: vai lá, não liga não, muitos não vão ouvir, muitos não vão querer ouvir, porque quem é chamado por Deus para falar o que Deus manda, as pessoas não vão dar crédito àquilo que Deus fala na sua boca. Já percebeu? A maior evidência de alguém que serve a Deus de verdade é quando ele desagrada os outros, é quando ele não agrada as pessoas, porque quem é chamado e escolhido por Deus não foi chamado e escolhido para agradar a homens, mas jovens, e quem foi escolhido por Deus para fazer a vontade dele, agrada somente a quem merece ser agradado, e não é o homem, mas é Jesus de Nazaré. Grande Deus, aleluia. Quem merece a nossa adoração é Ele. Quem merece o nosso louvor é Ele. Quem merece o nosso coração é Ele. Não é o homem, mas quem é chamado por Deus, ele percebeu que a vontade de Deus não é que ele agrade o homem, mas é que ele agrade a quem chamou ele. Quem é chamado por Deus não se preocupa se está agradando alguém, não se preocupa com a opinião alheia, não se preocupa com quem vai pensar, o que vão pensar dele, mas quem foi chamado para agradar a Deus, ele não está nem aí para o que vão pensar, mas ele está preocupado com uma coisa: independente se falarem mal de mim, independente se me perseguirem, independente se quiserem me matar, eu sei de uma coisa: eu vou ser fiel a quem me chamou. Muitos pregadores que assim, para fazer mais agenda, ele não prega o que Deus manda, prega para agradar a igreja, prega para agradar o que o povo quer ouvir, porque está preocupado em agradar o homem, está preocupado em fazer agenda. Eu não estou preocupado com a agenda, irmão, eu estou preocupado com uma coisa: entregar o que Deus mandou, para que naquele dia não seja cobrado daquilo que eu deixei de falar. Mas tem muitos pregadores que parou de falar o que Deus manda, mas ainda Deus vai levantar Ezequiéis dentro dessa igreja, que vai falar o que Deus mandar ele falar, que vai ir aonde Deus mandar ele ir. Deixa eu ver se tem Ezequiel aqui, deixa eu ver se tem Ezequiel aqui, deixa eu ver se tem alguém que foi chamado por ele. Se tiver alguém que faz a vontade de Deus e não a do homem, levanta a mão para o céu, que eu vou profetizar. Deus vai começar a te enviar Ezequiel. Deus vai começar a te enviar Ezequiel na sua escola, no seu trabalho, no seu bairro, dentro da sua casa. Deus vai te usar para falar o que Ele mandar ele falar. O que nós precisamos é de fidelidade ao Deus da chamada. Nós precisamos voltar à essência de verdadeiros adoradores. Nós precisamos voltar à essência da igreja. Já percebeu que dos tempos para cá a igreja mudou muita coisa? Mudou muita coisa na igreja. Quando tinha aquele ciclo de oração, louvava-se o louvor da harpa, a igreja era tomada por uma glória, jovens eram batizados com o Espírito Santo. Mas hoje se tornou raridade dentro da igreja, se tornou raro dentro da igreja, porque o povo parou de dar crédito à palavra de Deus, o povo parou de dar valor à palavra do Senhor. Mas eu vim
você, quando nós voltarmos a dar crédito à palavra de Deus, as coisas na igreja vai começar a mudar, as coisas na sua vida vai começar a mudar. Quando você começar a dar ouvido ao que Deus está falando na casa, as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Ezequiel, capacitado por Deus, Ezequiel é alertado do que ele enfrentaria, porque a chamada de Deus não é para agradar a alma, mas para agradar a Deus. Deus deixa bem claro para Ezequiel que muitos não queriam ouvir, não iam querer ouvir o que ele tinha para falar, muitos não queriam receber ele, mas ele diz para Ezequiel no versículo 6: e tu, filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sarsas e espinhos estejam contigo, e habite entre escorpiões, não tema as suas palavras, e nem se assuste com os seus olhares, embora seja uma casa rebelde. Percebe que Deus deixa bem claro para ele que quem é chamado por Deus é como se estivesse passando no meio de sarças e espinhos, que sarças e espinhos são símbolo de maldição e não serve para nada além de ser lançado no fogo. Era o que Deus estava dizendo para Ezequiel: aonde eu vou te enviar, muitos não vão querer nada comigo, não vão querer compromisso comigo, não vão querer compromisso com a minha palavra, mas não liga para eles não, Ezequiel, porque quem não quer nada comigo, quem não quer compromisso comigo, o destino desses é o fogo do inferno. Mas quem quer compromisso com Deus, quem quer compromisso com a palavra, tem um destino reservado para nós, tem um lugar reservado na eternidade. Só quem quer ir para lá, abre a boca e adora a Deus. Só quem quer ir para a glória sabe o que eu estou pregando aqui. Mas crente que não quer compromisso com Deus, o lugar dele é fogo, o lugar dele será o fogo. Mas quem guardar a palavra, preservar a palavra, viver a palavra, e o que Deus disse para ele, o lugar dele está reservado na glória. Aleluia, glória a Deus. Não se assombre com os olhares. Já viu? Tem umas irmãs que às vezes olham feio para mim, né? Depois que eu prego, olha torto para mim, né? Porque eu falo umas coisas, Jesus manda falar umas coisas que só misericórdia. Mas eu não retrocedo não, porque eu sei quem chamou, e é isso que é fazer a obra de Deus, exercer a vontade de Deus. Você não vai agradar todo mundo. Para de pensar que você vai agradar os outros. Você tem que pensar uma coisa: eu fui escolhida e escolhido para agradar somente quem merece, que é Jesus. Porque o homem não entregou a vida dele na cruz por você, ninguém entregou a vida por você na cruz, mas quem foi que entregou a vida dele na cruz do Calvário? Foi um homem chamado Jesus, um simples carpinteiro, um Deus que se despiu de sua glória, tomou e assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte de cruz. E ele foi crucificado, foi traído, foi caluniado, tomou tapa na cara, 600 soldados cuspiram na cara de Jesus. Ele sofreu mais de 38 chicotadas de azarrague, que nas pontas desse chicote tem 12 pontas feitas de osso e de pedaço de aço, que quando batia nas costas de Jesus e puxava o chicote, arrancava um pedaço das costas de Jesus. Mas por amor à minha vida e à sua vida, Jesus não reclamou, Jesus não abriu a boca para reclamar, mas ele suportou a dor por amar a sua alma. A terra carabaça. No primeiro dia, Jesus não falou nada. No segundo dia, Jesus não falou nada. Mas no terceiro dia, ele abriu a porta do sepulcro e disse: estou vivo e eu vivo para toda eternidade. O Deus que você serve,
Ele está vivo e entregou a vida dele por amor à sua. O que Deus merece mais do que nossa vida entregue nos pés dele é nosso coração, é nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas formas de viver. Deus merece a nossa vida por completo. Mas fica assistindo que não presta, fica aí falando com o marido dos outros, fica dando em cima do namorado da irmã, fica dando em cima do namorado do irmão, continua, pode continuar, continua assistindo as porcarias que você assiste no TikTok, continua fazendo o que não presta no TikTok, continua, consome mesmo, vai fazendo o que você quer, mas naquele dia não vai adiantar você dizer que Deus não avisou, que Deus não falou, porque Deus diz para Ezequiel, por mais que eles não ouçam, por mais que não dê ouvido aquilo que eu falo na sua boca, Ezequiel, naquele dia vão saber que houve um profeta no meio deles. E o que vai acontecer na igreja brasileira, muitos naquele dia vão estar lá naquele lugar de sofrimento do inferno e vai dizer, bem que aquele pregador falou, bem que meu pastor me avisou, bem que minha líder me alertava, mas eu não ouvi, porque eles até ouviram, mas não aceitaram em seu coração. Mas eu vi como profeta de Deus para dizer, Jesus está às portas, Jesus está voltando, enquanto ele não volta, ainda tem tempo de você mudar as suas atitudes. Para de ser assim e comece a fazer aquilo que Deus quer que você faça. Fica aí nesse Deus que vai demorar, vai. Fica aí esperando que Deus está demorando, vai. Na hora que ele voltar, não vai avisar ninguém. Mas quem estiver preparado, quem estiver em prontidão, quem estiver com a lamparina acesa, quem estiver cheio da glória, cheio da presença e ter permanecido fiel até o fim da glória, naquele dia vai escutar Jesus chamar pelo nome e dizer, vinde bendita de meu Pai, vinde bendito de meu Pai, entrai para o gozo eterno. E para aqueles que não deram crédito à palavra, Jesus vai lá e dizer, lembra que eu enviei o profeta lá, mas você não quis ouvir, continua assistindo pornografia, continuando fazendo fofoca da vida dos outros, continuou falando mal dos outros, continuou traindo esposa, continuou ficando com um e com o outro na escolinha. Naquele dia Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, apartai-vos de mim para a condenação eterna, mas quem for fiel até o fim tem uma coroa reservada na glória, tem uma coroa reservada na glória. Oh glória, só quem sabe da onde Deus tirou ele, da onde Deus resgatou ela, ele vive conforme a palavra de Deus. Um dia também fui usuário de droga, fui traficante nessa vida, perdi vários amigos tomando um tiro na cara, na cabeça. Meus amigos morreram, Deus permitiu ver para me entender que o meu lugar nunca foi lá fora, mas sempre foi na presença de Deus. Nessa morada mesmo aqui, eu traficava na rua de trás, com apenas 13 anos de idade, cheio de sacola de droga, viatura passando para cima e para baixo, mas não desconfiava que eu era uma criança, era apenas um adolescente. Em Jacareí, eu me aprofundei na vida do crime, perdi muitos amigos, minha mãe chorava dia e noite por mim, porque eu não dava ouvido à palavra de Deus, mas minha mãe nunca deixou de orar, minha mãe nunca deixou de buscar por mim. Eu lembro como se fosse hoje, o PCC estava me confundindo com um jovem que parecia comigo, e eles queriam porque queriam me matar. Mas eu lembro que quando eu cheguei na roda, que no mundo eles chamam de as ideias, estavam várias disciplinas lá, e eles falando, não vai matar, se não é provar que você não vai matar, se não é provar que você acabou a sua vida. Eu lembro que eu saí dessa roda, voltei para dentro de casa, depois de 8 anos desviado, 8
orando sem estar ouvindo a palavra de Deus, eu coloquei meu joelho no chão e disse: Senhor, me dá uma oportunidade, me dá uma chance. Eu não tenho ouvido a sua palavra, mas eu quero voltar. E para a glória de Deus, Deus me tirou do tráfico e me levantou para pregar a sua palavra. Eu vim para profetizar para alguém. Talvez o mundo quer que seu filho e sua filha seja uma coisa, mas o que seu filho e sua família vai ser é instrumento na mão de Deus. Só que recebe essa palavra. A glória de Jesus, agradeça por tudo. Deus ainda salva, o nosso Deus ainda faz milagre, o nosso Deus ainda resgata o homem, né, meu? Nós vamos ficar de pé.